tarde, meu nome é Fabrícia, sou acadêmica do curso de Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás, no Polo de Caldas Novas, e o tema do vídeo é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de número 5.692. Essa lei ela foi publicada em 11 de agosto de 1971 por um governo de ditadura militar, Emílio Médici. Essa lei ela possui 88 artigos e dividido em 8 capítulos. A sua principal característica é a reforma dos ensinos de primeiro e segundo grau, devido à necessidade de uma mão de obra qualificada, e ela mudou completamente a organização do ensino do Brasil nessa época. O segundo grau ele passou a ter como principal objetivo a profissionalização, foi incluído algumas matérias obrigatórias do currículo. O ano letivo teria no mínimo 180 dias e também o ensino de primeiro grau ele passaria de 4 para 8 anos. De forma geral, essa lei de diretrizes e bases ela vai falar de como seria o ensino do primeiro e do segundo grau, como seria a especialização e formação dos seus professores e como seria o financiamento desse ensino. Mas o nosso foco hoje é falar da educação de jovens e adultos. Nessa lei 5.692 teve um capítulo específico, que é o capítulo 4 do ensino supletivo. Porém, antes de falarmos desse capítulo específico, é importante a gente falar do movimento que antecede essa lei, que é o movimento Mobral, que ocorreu em 1977, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Esse programa ele foi criado pelo governo federal, no qual seu objetivo era acabar com o analfabetismo do Brasil, tentando fazer com que as pessoas tivessem técnicas de leitura, escrita e cálculo, para ter oportunidade de estar integrando a sociedade e também melhorando as suas condições de vida. Esse movimento ele é muito importante porque ele foi considerado a primeira iniciativa na educação de jovens e adultos. Logo depois, em 71, foi criada essa Lei de Diretrizes e Bases, que apesar de ter sido regulamentada por um governo conservador, ela estabeleceu pela primeira vez um capítulo específico para a educação de jovens adultos, reconhecendo que essa educação era importante, era um direito da cidadania. Nessa lei, a educação de jovens adultos ela passou a adquirir um estatuto legal, que foi organizado em um capítulo próprio, que é o capítulo 4, e dividido em 5 artigos, sendo eles artigo 24, 25, 26, 27 e 28. O supletivo ele tinha como objetivo estar complementando a escolarização e também tentando acabar com o analfabetismo, colocando em sala de aula aquelas pessoas que elas ainda não tinham conseguido terminar os seus estudos ou no tempo regular ou então na idade certa. Nessa época, o supletivo ele era apenas uma escolarização tardia, onde as atividades educativas elas eram bem mais flexíveis para estar suprindo as deficiências dos alunos. Os cursos supletivos eles poderiam acontecer tanto por meio do ensino à distância, como também por correspondência ou outros meios. E os cursos e os exames, que eram as provas aplicadas, elas eram organizadas dentro de um sistema estadual de acordo com seus respectivos conselhos de educação. Também outra coisa importante é a duração desses cursos, que era bem flexíveis, era de acordo com o tipo especial de cada aluno. O ensino supletivo, ele foi um marco muito importante na história da educação de jovens e adultos no Brasil. A princípio, ele foi apresentado apenas como uma modalidade temporária, mas com o passar do tempo e com a necessidade, ele passou a estar atendendo uma demanda que só aumentava e passou a ser algo necessário. Essa lei, ela foi muito importante, né, como foi falado, ela foi um marco, porque foi por meio dela que a educação de jovens e adultos se estendeu. Ela também foi base para a educação à distância e muitos projetos educacionais foram criados depois dela. Com o fim da ditadura militar, houve uma maior liberdade da sociedade e novas contribuições ocorreram para as questões educacionais. E surgiu uma nova concepção de educação de jovens e adultos.
E mais para frente, né, a gente vai ver que essa educação ela foi embasada tanto na Constituição Federal como novas leis de diretrizes e bases que foram surgindo até chegar aos dias atuais.